Você não vai acreditar no que o idoso negro fez ao retornar. A verdade por trás do silêncio. O salão estava imerso em meia luz, com notas baixas de um piano elétrico deslizando entre as mesas. O carpete abafava passos, e as lâmpadas penduradas lançavam círculos de luz amarelada sobre guardanapos dobrados e taças tilintando. Ao fundo, perto de uma parede onde havia espaço vazio e marcas tênues de pregos, um homem de idade entrou devagar. Roupa simples, camisa bem passada, sapatos limpos pelo cuidado dos anos. Na mão esquerda, segurava uma pasta marrom, gasta nos cantos, marcada pelo tempo. Na direita, a calma de quem sabe exatamente o que traz. Ele se chamou Antônio. Não pediu atenção. Caminhou como quem conhece cada centímetro daquela sala, embora o lugar já não lhe pertencesse. Seus olhos pararam um instante sobre uma parede onde, antes, havia uma fotografia dobrada que agora não existia. Respirou fundo, guardou a lembrança num gesto discreto e sentou-se na mesa do fundo, aquela junto à janela que dava para a rua. Pediu, com voz firme, o prato mais caro do cardápio. A resposta veio como uma provocação ruidosa, um estalo no ar elegante. Gustavo, o dono, jovem que tinha transformado o velho local em algo novo e descolado, sorriu alto demais e disse em voz que atravessou o salão: "Se pagar isso à vista, eu devolvo o restaurante." A frase ficou flutuando como um grão de poeira no ar. Risos surgiram de alguns cantos. Um casal com anéis brilhou com aquela ironia. Um senhor ajeitou o paletó sem qualquer coragem de intervir. Carina, neta de Antônio, sentou-se ao lado dele com as mãos trêmulas. Tinha 19 anos e os olhos vermelhos de quem tentou esconder lágrimas. No rosto dela, um misto de vergonha e raiva e um desejo quase infantil de consertar tudo num segundo. Antônio não olhou para a neta mais do que o necessário. Sua expressão era de quem guarda a estrada longa dentro do peito. Silêncio, como estratégia, como resistência. Se essa história já mexeu com você, escreva sim nos comentários e fique até o fim. Porque o que aconteceu naquela noite não foi espetáculo. Foi decisão, planejamento e algo tão simples quanto justo. Ao se acomodar, Antônio colocou a pasta marrom sobre as pernas, como quem coloca algo sagrado ao lado do corpo. A pele da pasta estava craquelada, o fecho de pressão manchado, e ali dentro havia mais do que papel. Havia memórias, cálculos, a prova de que aquele retorno não era improvisado. No cardápio moderno, os nomes dos pratos brilhavam em francês, todos com descrições que soavam distantes e distantes do antigo tempero da casa. Uma especialidade vinha com uma etiqueta pequena que colocava o nome da criação num estrangeirismo elegante, ignorando a origem doméstica daquela receita. O prato que Antônio pedira era justamente a versão nobre de algo que Lúcia, sua esposa já falecida, inventara entre panelas e afeto. Lúcia havia nascido com as mãos feitas para cozinhar e com aquilo de transformar receitas simples em histórias que reuniam gente. O salão inteiro notou a presença de Antônio, mas ninguém imaginou o que a pasta continha. Ninguém suspeitou que aquela compra silenciosa, assinada naquela manhã, mudaria mais do que a posse do imóvel. Quando o casal na mesa ao lado riu da provocação de Gustavo, Jonas, garçom antigo que ainda frequentava o espaço e que tinha servido ao lado de Lúcia por décadas, parou com o braço no ar, a bandeja quase esquecida. Um brilho passou pelos olhos dele ao ver a pasta marrom. Havia histórias naquelas suas rugas que não cabiam num menu moderninho. Jonas deixou cair um que ninguém percebeu e voltou a servir como se cada passo fosse uma lembrança controlada. Em cozinha, por trás da porta de aço, fervilhava com pratos montados para aqueles clientes que pagavam caro por nomes que soavam estrangeiros. Mas dentro da cabeça de Antônio, o cheiro que dominava
era outro. O cheiro de tomate maduro, de alho dourado, de manteiga e de mãos experientes. Ele fechou os olhos por um segundo, e a memória de Lúcia surgiu em filme colorido. Ela inclinando o rosto sobre a panela, provando com uma colher, rindo do filho que dizia: "Por que tão boa, dona Lúcia?" Era uma lembrança que mantinha o braço dele firme na cadeira. Flashback. O calor mudou de cor. Tom mais quente, lembrança encharcada de sol. Anos atrás, muito antes das lâmpadas pendentes e dos nomes em francês, existia uma porta azul descascada. Lúcia catalisava vizinhos com cheiros que saíam pela rua e transformavam qualquer esquina em abrigo. O restaurante começou com uma mesa e uma panela grande, e os primeiros clientes eram agricultores, costureiras, jovens músicos. Jonas aparecera ali na primeira semana e nunca mais saíra. O menu era simples, escrito à mão, e cada prato tinha o nome dado por quem o ensinara: Miojo da Lúcia. Com cuidado, era só um nome entre tantos. A foto do casal, surrada nas bordas, estava pendurada ao lado do fogão e acompanhava as encomendas de todos os domingos. Lúcia gostava de contar que não havia segredo, apenas rotina. Paciência, sal e memória, ela dizia com voz baixa. A clientela gostava não só do sabor, gostava de ouvir como cada receita vinha de uma história. A casa era um ponto de encontro. Antônio cuidava da parte administrativa, as contas, os pequenos empréstimos e a relação com fornecedores, enquanto Lúcia cuidava do que realmente importava, a comida que fazia as pessoas voltarem. O tempo passou, a região mudou. Chegou gente com ideias e recursos. A palavra gentrificação não estava no vocabulário de quem lavava pratos, mas o conceito entrou devagar, como um corredor que é pintado antes que você perceba. Surgiram contratos, anúncios de restaurante reimaginado e uma nova clientela que preferia nomes estrangeiros a histórias locais. Um dia, sem alarde, Gustavo comprou o espaço. Modernizar foi a palavra que ele usou nas primeiras entrevistas. Cardápio retrabalhado, iluminação nova, redes sociais ativas, fotografias antigas foram retiradas. Lúcia, cujo rosto já não se via nas paredes, transformou-se em memória abafada. Antônio resistiu como pôde. Reclamou, falou com antigos clientes, tentou recuperar algo, mas viu as portas se fecharem. Era velho para enfrentar processos, para gastar mais energia que a necessária. Lúcia não estava mais viva para brigar. Os filhos se afastaram. Restou-lhe a neta Carina, a quem contava com cuidado as velhas receitas, os jeitos de dobrar o guardanapo, o modo de falar com um cliente que precisava de companhia. Carina cresceu ouvindo histórias à mesa, aprendendo, anotando em cadernos que guardava como tesouros. Quando Gustavo apareceu com as luzes novas e letreiros em francês, ela sentiu um corte. O que fora um lar estava sendo vendido como produto, e a autoria do que Lúcia inventara desaparecia sob traduções brilhantes. As crianças que um dia tinham brincado no balcão voltaram para almoçar em cafés que vendiam outra memória. Numa manhã clara, pouco antes do sol alcançar os prédios, Antônio fez o que poucos esperavam. Levou a pasta marrom ao banco. A rua parecia igual a tantas outras, mas para ele, cada passo era uma medida planejada. Carina o acompanhou, segurando na mão daquele homem que ainda cheirava a tempero quando passava a mão nas calças. Havia no rosto dela uma mistura de orgulho e preocupação. O plano do avô era silencioso e exigia coisas que os mais novos costumam achar imprudentes. Entraram no banco. O prédio era frio e as cadeiras tinham o brilho do uso. Ricardo, gerente, os atendeu. Era um homem de meia idade, com naturalidade para tranquilizar clientes e particular habilidade para decifrar intenções. Não houve teatralidade. Gieu simples e direto foi dito. Ele quer comprar o imóvel à vista. As palavras foram ditas como se tratassem de uma operação rotineira.
Ricardo não fez perguntas desnecessárias e, ao mesmo tempo, cuidou de tudo com o respeito de quem sabe que por trás de números sempre há histórias privadas. A assinatura exigiu calma. Antônio abriu a pasta e mostrou envelopes contidos, notas que somavam o valor necessário, documentos que comprovavam a venda de um terreno antigo, anos de economias em poucos pacotes de papel. Não seria extravagância nem riqueza nova. Era fruto de economia, de ter resistido ao consumo, de pequenos sacrifícios. Ricardo, consciente, colocou o contrato à frente dos olhos do idoso, explicou cláusulas com paciência e acompanhou a assinatura. As mãos de Antônio não tremiam mais do que o necessário e traçaram o X final com letra firme. Pagamento à vista, disse Ricardo quase baixinho, como quem confirma um segredo público. Guardou cópias em envelopes lacrados e prometeu levar uma testemunha ao restaurante naquela noite. O banco não era lugar de estridências, mas aquele ato tinha peso simbólico. Comprar era uma forma de recuperar algo que as palavras não podiam restaurar: a autoria, o nome, o sítio de pertencimento. Voltar ao salão naquela noite foi como atravessar uma linha tênue entre passado e presente. A cidade brilhava e as vitrines lançavam reflexos. Dentro do restaurante, as mesas estavam ocupadas por pessoas que vinham por moda, por ocasiões especiais, por curiosidade. A música tocava baixo. O cardápio em francês parecia uma vitrine que negava onde a receita realmente nascera. Quando o prato pedido por Antônio chegou, ele colocou as mãos sob o guardanapo e não tocou no alimento de imediato. Observou a montagem, notou que a porção era menor que a lembrança, que o molho era sofisticado, mas sem a simplicidade que batia no peito de quem comia por memória. Carina comeu com pressa, não conseguiu esconder a ansiedade que crescia a cada risada de mesa ao lado. Gustavo fez uma performance de dono confiante. Fez questão de aproximar-se, de repetir a provocação em tom mais alto. Aposto que se o senhor pagar, eu devolvo o restaurante. O riso foi uma onda. Alguns clientes trocaram olhares cúmplices, achando que assistiam a um espetáculo. Outros apenas observavam com curiosidade. Não era a primeira vez que Gustavo testava limites. O jovem proprietário acreditava que modernidade precisava de show, mesmo que isso custasse pequenas humilhações públicas. Antônio permaneceu calmo. O silêncio dele enraizava-se em outro tipo de linguagem. Em vez de réplicas, preferiu um gesto contido. Puxou a pasta e a colocou sobre a mesa, no centro, como quem apresenta um objeto sagrado. Alguns olhos estreitaram-se. Carina sentiu o estômago abrir em expectativa. E então, no instante certo, o som da campainha da porta fez o salão se curvar. A entrada do gerente do banco, Ricardo. Ele não veio sozinho. Veio com documentos em mãos, com a autoridade do carimbo e com a formalidade de quem sabe que uma palavra dita em voz baixa pode ser transformadora quando feita num lugar público. Ricardo percorreu o salão com passos firmes, aproximou-se da mesa onde Antônio estava e fez o anúncio que ninguém esperava realmente ouvir naquela noite. Senhoras e senhores, informo que este estabelecimento já pertence a outro proprietário. A voz dele foi simples, direta, como se estivesse lido um comunicado institucional. Ficou um silêncio que se espalhou como tinta na água. Ricardo deixou o envelope na mesa. Não fez cerimônia. Abriu o envelope, mostrou o contrato com clareza suficiente para que quem quisesse ver, pudesse ver. O documento tinha assinatura, data, a marca do banco e o carimbo que certificava: pagamento à vista. O assunto que fora motivo de risos tornou-se fato consumado diante de bebidas e guardanapos. Jonas, que observara tudo com atenção de quem tem memória de décadas, não se conteve. Aproximou-se e, com voz embargada pela idade, disse algo que fez algumas mesas levantarem o queixo. Era aqui que a dona Lúcia fazia isso. Reconheço o jeito.
Não havia acusação grandiosa, apenas o testemunho de um homem que lembrava. Vários rostos, antes alegres, mudaram. Alguns jovens, que talvez nunca tivessem ouvido falar de Lúcia, ficaram curiosos. Outros, clientes antigos, trocaram olhares de reconhecimento, como quem recupera um pedaço perdido de raiz. Gustavo passou por várias microexpressões em sequência. Primeiro a incredulidade, depois a tentativa de rir, depois o rosto pálido de quem percebe que perdeu algo que era, para ele, fruto de imagem mais do que de substância. Ele tentou dizer algo que soou como "houve um erro", mas as palavras se esvaíram. Não houve agressão, não houve cena alicerçada por violência. Só houve a materialização de uma decisão legal que transformava o que era um palco de zombaria em um ato de restituição. Antônio, então, abriu a pasta e puxou algo com cuidado. Uma fotografia antiga, dobrada, com as bordas amareladas, mostrando Lúcia sorrindo atrás do balcão com um avental. O movimento foi lento. A foto foi colocada no centro da mesa, de frente para quem quisesse ver. Silêncio. Muitas cabeças se inclinaram. Alguns começaram a juntar as peças do que fora apagado sem perceberem. O contrato ficou sobre a toalha branca, o envelope ao lado. Ricardo cumprimentou Antonio com um aceno discreto e, sem drama, explicou que tudo estava em ordem, que o processo fora legal e legítimo. Ninguém precisava de espetáculo. A cena era, por si só, suficiente. A partir daquele momento, a atmosfera mudou. Não se tratava de humilhar Gustavo. Não era esse o ponto. Tratava-se de restaurar o que havia sido esquecido. A verdadeira surpresa não era o dinheiro em si, mas o modo como a restituição havia sido conduzida. Sem gritos, sem manchetes, apenas com assinatura, papel e uma pasta marrom que conectava passado e presente. Os dias que se seguiram foram de pequenas correções que juntas compuseram uma grande restauração. Fotos antigas retornaram às paredes, emolduradas com cuidado. Um quadro com a foto de Lúcia foi pendurado na entrada, num lugar que antes fora ocupado por um letreiro que dizia Reinvenção. O cardápio, que antes exibia nomes em francês sem contexto, ganhou uma nota discreta junto ao prato famoso. Prato da Dona Lúcia, receita tradicional. Havia também agora uma explicação singela, em letras que não buscavam glamour, mas verdade. Criado por Lúcia, 1958. Não foi uma vingança. Não foi uma festa com atos simbólicos para humilhar o antigo dono. Foi uma reconfiguração do espaço. Algumas receitas simples voltaram às prateleiras do cardápio, ao lado das opções sofisticadas, como quem restabelece equilíbrio. O atendimento passou a tratar todos os clientes com a mesma gentileza que Lúcia e Jonas sempre dedicaram. Karina trabalhou na frente de caixa um tempo, aprendendo mais do ofício e distribuindo sorrisos para quem voltava, alguns pela nostalgia, outros pela curiosidade. Gustavo, por sua vez, observou as mudanças. Não foi expulso nem ridicularizado de forma pública. Mantiveram-se regras de convivência. Ele ficava mais ao fundo, mais contido, como se aprendesse uma lição que nem sempre se aprende com palavras. Alguns dias depois, numa conversa curta, Antônio estendeu a mão e Gustavo, com um gesto que misturava respeito e vergonha, apertou-a. Era um encontro simples entre dois homens que, de diferentes modos, cuidavam daquele lugar. A história ganhou ecos na comunidade. Clientes antigos voltaram e encontraram a foto de sempre, e muitos derramaram sorrisos. Outros se emocionaram com a placa discreta mencionando o nome de Lúcia. Jonas, que havia servido aquelas mesas por décadas, deixou escapar um riso incontido ao ver um prato simples reaparecer com a mesma textura de antes. Ele contou aos novos garçons, que tinham nascido numa época de nomes estrangeiros nos cardápios, as histórias dos primeiros tempos. Aqui é onde as pessoas se encontravam, não é só comida, é memória,
dizia. Houve também testemunhos dos vizinhos. A senhora da padaria trouxe um bolo para celebrar a vez em que Lúcia retribuíra a cobertura. Um músico que cresceu ouvindo as conversas da antiga clientela veio tocar um dia no alpendre. Eram pequenos reconhecimentos que, somados, davam sentido à restituição. O que se transformava não era apenas um imóvel, era a narrativa do lugar. Antônio continuou vindo ao restaurante, agora com menos formalidade e mais aceitação. Ele passeava pelo salão, aproximava-se de mesas e ouvia fragmentos de conversas com a curiosidade de quem revê velhos amigos. Aos poucos, alguns clientes que antes haviam zombado em voz alta se surpreenderam ao encontrar nele um homem de presença tranquila, cujo silêncio carregava a responsabilidade de quem reconstrói com paciência. Karina, por sua vez, aprendeu a equilibrar a juventude e a memória, registrando receitas antigas num caderno que, um dia, talvez fosse uma pequena publicação, ou, ao menos, um legado para quem viesse depois. Os detalhes visuais continuaram a cobrar atenção. A pasta marrom foi acondicionada num lugar de honra, não por ostentação, mas como testemunha de uma travessia. Não ficou no balcão como peça decorativa, mas num armário onde as futuras gerações poderiam abrir e lembrar que as mudanças ocorrem quando se age com planejamento e firmeza. A transformação também tocou a equipe. Alguns funcionários que antes preferiam pratos com nomes em francês viram o valor de uma receita contada com história. Foi instaurado um pequeno quadro de honras, onde o crédito da autoria das receitas foi colocado em destaque. Um dia por semana, o prato da Dona Lúcia ganhou preço acessível, como sinal de respeito às pessoas da região que haviam sustentado o local durante décadas. A cidade assistiu a esse reequilíbrio com interesse. Para muitos, o caso virou exemplo de como devolver dignidade não exige espetáculo, mas sim ação legal e coerente. Para outros, foi lição de que silêncio não é omissão, pode ser estratégia. Antônio, que se esgueirava entre as mesas sem jamais alardear sua história, tornou-se para além da figura pública que a manchete poderia ter transformado, símbolo de resistência serena. No epílogo dessa história, numa tarde qualquer, a luz entrou pelos vitrais da porta e bateu sobre a fotografia de Lúcia na entrada. Antônio estava ali, sentado em cadeira próxima ao balcão, observando as pessoas chegarem. Alguns reconheciam-no e acenavam, outros desconheciam o passado e eram apresentados à história pelo garçom, que agora contava a origem de um prato com orgulho. Karina atendeu a fila do caixa com um sorriso firme. Jonas contou mais uma história antiga para um cliente que ria e ouvia com atenção. Gustavo, ao longe, limpava uma taça com movimentos cuidadosos. Não havia vergonha espetacular. Havia, antes, a lição de que modernidade e memória podem conviver quando os responsáveis pelo lugar compreendem o valor coletivo de quem fez a história. O restaurante seguiu aberto, com mais equilíbrio, com uma placa discreta. Em memória de Lúcia. Agradecimentos às raízes. A inscrição não era uma revanche, era um reconhecimento. A imagem final é simples, mas potente. A foto de Lúcia na entrada, emoldurada. Antônio, de pé, encostado à parede, com a pasta marrom ao lado, olhando o movimento. Um filho do passado havia se tornado ponte para o futuro. Era possível ver no rosto dele um sossego que parecia dizer: foi feito o que precisava ser feito. Ninguém precisou gritar justiça. A justiça, nesse caso, apareceu com assinatura e selos, com o ruído sutil de páginas virando e com o cuidado de quem não busca espetáculo, mas respeito. Se essa história tocou você, compartilhe com alguém que precisa ouvir que a dignidade pode ser restaurada sem ódio. Inscreva-se para mais histórias reais que mostram como silêncio e planejamento às vezes valem mais que a maior das festas.